Mais. Agora são 3h06, porque o relógio novamente enlouqueceu. Ali diz que é 1h15 da manhã, nem da tarde, viu, gente? Estamos de madrugada, segundo o relógio. Mas como às vezes o mais repete de madrugada, as pessoas podem ficar confusas. Não fiquem confusas. São 3h06, horário de Brasília, que a gente deve seguir aqui, porque nós temos o Deus do tempo, que se a gente não seguir, cria-se um problema muito grande, né, Zé Silva? Zé Silva está feliz ou não? Tá nada. Essa conversa que o que lhe importa é a Copa do Brasil, é a maior mentira que eu já vi nos últimos tempos. A Libertadores tem a menor importância. Ok. Eu nem tava torcendo pro outro time, nem tava. Parecia o Ipiranga. Na camisa era igual a do Ipiranga, né? Eu achei que foi isso que me fez torcer pelo outro time contra o Flamengo. Ficamos aqui. Já começamos bem com polêmicas, porque hoje, nessa sexta-feira, é uma sexta-feira de polêmicas. Por quê? Porque a gente adora. A gente não pode ver uma passando que a gente logo se agarra. E temos quem também adora. Um deles. Todos eu não sei, mas um deles gosta. Ele riu, se entregou aqui. Muito bem, participem dessas polêmicas. O telefone daqui vocês já sabem, mas eu vou repetir. 35055000. Você pode também mandar mensagem escrita, de áudio. Tanto faz, é importante que você mande, participe. Me segure. Segure minha mão e meu juízo. Porque hoje aqui, em Stephanie Sordic, temos 3, bancada cheia. E não tem nenhum advogado, então se segure. É verdade. Boa Mas eu tarde tenho a amigos todos, advogados, já entrevistei vários, tenho quase uma OAB, comecei a primeira polêmica. Já que ela disse que hoje tá aí afiada. Então gente, eu não posso perder a oportunidade, jamais. Mas vamos lá, hoje a gente vai aproveitar, setembro já caminhando para o final, e a gente falou, inclusive, essa semana, que são muitas campanhas nesse mês, a gente conseguiu trazer algumas. Hoje a gente traz Setembro Amarelo para falar sobre saúde mental, prevenção do suicídio, cuidado com as emoções e tudo que está em torno desse assunto, entendendo essa campanha aí que já acontece há muitos anos. A gente vai conversar hoje aqui, os nossos convidados já marcando presença no estúdio. O André Gordilho, psiquiatra, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado, é sempre um prazer enorme estar aqui, mesmo com a cutucada de Cristina. Mas foi aqui. você que riu? Ninguém sabia. Tá bom. Teremos polêmica, nos aguarde. Adoro. Também aqui Raquel Ribeiro, psicóloga. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Raquel. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Stephanie. Obrigada pela oportunidade mais uma vez aqui de volta. E mais uma especialidade que cuida também dessa abordagem, desse cuidado com a saúde mental, a terapeuta ocupacional Flávia Stefânia. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Stephanie. É uma oportunidade muito interessante nós estarmos aqui numa equipe multi, né? Tá nesse bate-papo e para abertura também de novas reflexões, né? Tá vendo? Alguém tinha que centrar a gente. Alguém. Porque, né? Ainda bem que não temos advogado, mas temos psicólogos, psiquiatras, terapia ocupacional para me segurar aqui. Tá vendo, Zé? Não estou só, não. Fica aí. O Setembro Amarelo, sabe, que eu me lembro do ano que ele começou aqui no Brasil. Teve um congresso aqui de psiquiatria e acho que foi 2015, talvez. Aqui no Brasil, porque 2003, acho que no mundo. Talvez, tá vendo? Ele peguei. Mas a gente confirma. E eu me lembro que aí tiveram diversas campanhas, todo mundo usou a camisa. 2013. 13, tá? 2013. E teve nesse congresso que quem foi palestrar, inclusive, foi o cantor Lobão. Ele falava sobre o suicídio da mãe. E tinha todo um... Foi o Congresso Brasileiro, eu me lembro. Congresso Brasileiro aqui. E foi no Fiesta, me lembro de tudo isso. E se falar sobre suicídio, eu vou trazer para nossa área, sempre foi um grande tabu, né? No jornalismo, a máxima sempre foi, a gente não fala sobre, porque é quase como um bebê que é encontrado abandonado. No outro dia tem 3, 4. Como se fosse um estímulo. Não se noticia, não se fala sobre. Isso vem mudando pela importância do tema e que talvez a gente tenha aprendido a lidar de uma outra forma. Como trazer um grupo assim
pra gente falar sobre, e eu acho que também alguns tabus caíram, alguns preconceitos de procurar o psiquiatra, você não tá maluco, não é isso, é um acompanhamento, é importante, e isso vem mudando. E principalmente mudar essa ótica, né, Cris, de que falar vai incentivar, Isso. vai trazer novos casos. Inclusive, o mote da campanha esse ano é: se precisar, peça ajuda. Ou seja, ela vem aí como um incentivo para que as pessoas, de fato, busquem ajuda, né? E que aí, de fato, chegue a prevenção e a gente consiga reduzir, inclusive, números relacionados ao suicídio aqui no Brasil. A grande importância, eu acho que não é falar por falar, né? Porque isso é uma coisa que até é meio controversa. O próprio Setembro Amarelo, ele é controverso entre os profissionais, porque tem estudos mostrando que não fez uma grande diferença, né, desde o lançamento do Setembro Amarelo, com redução no número de suicídios. Então, mas porque falar por falar não leva a nada. Assim, a gente precisa falar para tentar educar, para tentar explicar, para tentar dizer que o paciente, que você não está sozinho, que você tem uma maneira de se ajudar. Eu acho que esse é que tem que ser, né, pelo menos na minha opinião, que é o mote, né, de como abordar o Setembro Amarelo, que é se sinta à vontade em pedir ajuda, não tem nada de errado em pedir ajuda, você não está só. Esse que é o mote que deveria ser jogado e não simplesmente falar, né? Ficar suicídio, porque isso aí realmente não vai ajudar. Mas o ajudar, mostrar, você pode pedir ajuda em tal lugar, você pode falar com tal profissional, você pode buscar, não vai ser julgado, não vai ser, sabe? Vai ser acolhido. É esse que é o... É interessante falar que em números não muda. Mas tirar debaixo do tapete, que às vezes a gente guardava exatamente para não falar sobre, traz também, e aí eu quero saber de você, o médico mais consciente, que ele precisa ficar de olho, eu não estou dizendo psiquiatra, médicos. Eu acho que a ideia é porque, assim, a medicina ela é muito pulverizada em especialidades, né? Então, assim, cada um meio que cuida do seu e não tá... Né? E psiquiatria é uma especialidade que geralmente ou você gosta ou você não quero nem saber o que é. E hoje em dia isso tem realmente mudado, né? Algumas especialidades como clínica médica, sobre geriatria, gineco, o pessoal tem ficado mais atento, né, aos sintomas psíquicos, na faculdade as psíquico, pessoas têm mais se interessado mais em fazer psiquiatria, quando antes era esquecida. A psiquiatria está na crista da onda aí, acho que é a segunda ou terceira residência mais procurada, né, mais em números gerais, né? E assim, mas o suicídio, ele é de uma importância absurda, porque a gente tem, segundo a OMS, se não me engano, são 700 mil casos por ano de suicídio, 40 suicídios por segundo. Então, nesse programa aqui de 2 horas, uns 150 no mundo vão se matar. É demais, né? É demais, exatamente. Eu fui ligar o computador, né? Então, e a cada tentativa se estima que, a cada suicídio, você estima que ocorram 20 tentativas. Né? Então você tem alguns elementos que você já conhece. O homem se mata mais que a mulher, mas a mulher tenta mais do que o homem, né? Então o êxito letal do homem é maior. Então é preciso às vezes um olhar mais diferenciado até para o sexo masculino, quando pensa em determinados transtornos associados, doenças crônicas, dor crônica, e as próprias doenças mentais, como a depressão, que é o transtorno bipolar, e a depressão é a doença com mais associação, né, ao suicídio. Então, assim, é uma coisa de extrema importância e que a gente realmente, eu acho que é importante abordar, né, mas abordar de uma forma educativa, para a pessoa entender que é isso aí, né, assim, no Brasil a gente não tem cultura de se matar, né, assim, eu fui, né, sei lá, fui na política, pego roubando, pronto, então que vergonha, vou me matar. Não, você vai comemorar que tá roubando. Se fosse no Japão, o cara se mata. Nos Estados Unidos, um dia desse, um cara deu um tiro na cabeça porque pela vergonha de ser que é uma coisa cultural. Mata aqui não, de raiva alguém. Aqui mata de raiva o cara tá feliz gastando, né, curtindo. Então, para a pessoa se matar, tem que ser um trauma ou muito grande ou então ele tá adoecido por algum motivo. E é isso que precisa ser abordado, porque essas doenças elas têm tratamento, elas têm acolhimento, as pessoas vão ser ouvidas, as pessoas vão ser ajudadas e podem realmente sair disso. Mas eu tô falando demais, não tô deixando ninguém falar. Não, a gente vai falar aqui com todo mundo. Quando a gente fala dessa ajuda, e aí até jogo aqui para a Raquel, e sempre diz, olha, tem alguns sinais que a gente pode, por exemplo, perceber numa pessoa com algum tipo de ideação nesse sentido, mas numa outra ponta a gente também ouve, olha, a pessoa que pensa nisso, ela não vai avisar, ela não vai
dar recado, ela vai, digamos, fazer isso de forma silenciosa. Vocês ainda percebem o suicídio como um ato silencioso? Ou hoje em dia, até por essas conversas terem chegado mais, a gente já consegue perceber isso antes e ofertar essa ajuda, perceber que precisa ali ter algum tipo de intervenção? É possível sim, né? A gente conseguir observar e instrumentalizar a comunidade, falar aqui com os ouvintes, por exemplo, né, sobre esses sinais de alerta. Mudanças importantes de comportamento pode acontecer, né? Como você falou, de passar despercebido, pode. Mas quanto mais treinado, quanto mais a gente compartilha esses sinais, a gente vai ganhando alcance, né, nessa prevenção. Então, essas mudanças de comportamento, de isolamento, né, alterações de humor, alteração de sono, alteração de alimentação, padrão de alimentação, mudança de desempenho escolar, conflitos, né? Então, todo esse sofrimento existencial, que na verdade é o que realmente, mesmo sendo multifatorial, complexo, né? A gente entende que tem toda uma história por trás até chegar a essa situação, desde a ideação, de um planejamento até um comportamento suicida, mas tudo isso pode ser observado com essas mudanças de forma precoce, realmente, né? Então, a gente tem um alcance cada vez maior e, por isso, a comunidade percebendo, desde escolas, né? Trabalho, família. Então, todas as instituições podendo observar isso, as redes próximas às pessoas e em si mesmo, né? A gente fala muito de observar no outro, mas poder observar em si mesmo e conseguir encaminhar para essa busca de ajuda profissional. Então, é um caminho que a gente vem construindo, né? De cuidado. Muitas vezes também as pessoas já têm ajuda profissional, né, mas que começam a desenvolver determinados sintomas que são sintomas de alerta. Então, na depressão, que é caracterizado por tristeza, desânimo, diminuição da energia, isolamento, né? Tem 2 sintomas que são muito característicos. Um a gente chama de anedonia, que é a falta de capacidade de sentir prazer, né? E a desesperança, que são 2 sintomas de alerta muito grande para as pessoas que têm esse tipo de sintoma. Porque se eu não tenho prazer em nada, qual é o sentido da vida? Se eu não tenho esperança de melhorar, qual é o sentido de eu continuar sofrendo? Então, a gente ficar atento, principalmente para essas pessoas que já são diagnosticadas, já são tratadas, já estão sendo vistas, e a ficar atento a esse tipo de coisa. E outra coisa que eu chamo a atenção também é que às vezes o paciente, quando está com a depressão muito melancólica, aquela depressão que fica na cama, que não consegue tomar banho, que não consegue sair, inicia-se o tratamento. A gente sabe que os antidepressivos, né, a gente já falou aqui outras vezes, outros colegas provavelmente falaram também, ele leva em torno de 3 a 4 semanas para fazer o efeito. Então, assim, a psicomotricidade, ela melhora antes do humor. Então, às vezes a pessoa está lá na cama maquinando, eu queria matar, ele não tem força para conseguir colocar aquilo em prática. E aí a psicomotricidade vai melhorando, opa, eu já consigo fazer, mas o pensamento continua negativo. Então, às vezes, esse período inicial do tratamento é um período de maior risco, que precisa também de maior observação, tá? Então, são toques que a gente precisa, né, observar, e alguns pacientes precisam, às vezes, de um tratamento mais intervencionista, né, para poder minorar essas ideações suicidas, porque a gente já tem, né, a gente tem infusão de cetamina, a gente tem eletroconvulsoterapia, né, a gente tem estimulação magnética transcraniana, que são tratamentos que melhoram mais rápido essas ideações, esses pensamentos suicidas. Flávia, como é que a terapia ocupacional atua, especialmente nesse âmbito da saúde mental, pensando nessa prevenção do suicídio? Fala um pouquinho sobre esse seu dia a dia de atuação aí, mais uma ponta, né, desse cuidado com esse paciente. Como a terapia ocupacional tem o foco, né, o nosso material de estudo é o fazer humano, a gente consegue perceber que esses traços que a pessoa vai, de alguma forma, né, tendo a sua vida abalada ou por traumas, ou por situações socioeconômicas, ou por questões familiares, ou até por questões que vêm desde a infância, né, históricos de abuso, de violência, e que não teve o suporte, não teve a rede de cuidados apropriada, muitas vezes até porque ninguém percebeu, ou também a pessoa não relatou, né? Então, a gente vai muito a gente adentra a vida dessa pessoa para poder ver quais são os impactos no fazer dessa pessoa. Então, a gente percebe que o trabalho dela já fica impactado, porque
tem um isolamento com relação a como ela se relaciona com os colegas de trabalho, né? Dentro da família, por uma questão de falta de conhecimento também, a família é muito, se depara com essa questão, porque é uma relação tensa de eu quero cuidar, mas eu não dou conta disso, né? É pesado demais. Como é que eu vou retirar meu parente, ou meu filho, ou meu esposo dessa situação, né? Porque o desespero justamente leva esses familiares a tentarem de forma até brusca. Então, falas do tipo, é porque você não está querendo, basta querer, basta ter força de vontade. Então, às vezes, a pessoa realmente não tem, vamos dizer assim, não tem ânimo, não tem energia, como o doutor André falou aqui, para levantar da cama, para ir para o trabalho. Então, começa a faltar ao trabalho, não vê mais os amigos, as reuniões familiares começam a ser encontros muito tensos e difíceis para estar, né? Datas comemorativas já começam a afligir essas pessoas já desde com uma antecedência, né? O grau de sofrimento é altíssimo. Então, a gente faz um cuidado, a gente primeiro acolhe essa família para poder escutar essa família, porque às vezes a gente também identifica que quem tem o comportamento suicida não é só aquela pessoa que está manifestando. Às vezes, quando a gente vai investigar, tem um outro familiar também que tem. E que muitas vezes guarda para si, porque ele precisa, né, se ver naquela cobrança de eu tenho que cuidar desse meu ente que está muito, muito debilitado, está precisando, mas ele também não percebe que ele também tem esse pensamento, essa ideação, né? Então, a gente faz uma proposta de acolhimento dessa família, orientação. Eu falo a gente porque eu estava no NEPS, que é o núcleo de referência, né, daqui de Salvador, da Bahia, de prevenção e pós-venção ao suicídio, criado por Soraya Carvalho. E aí a gente sempre faz esse acolhimento da família. Mantém essa família perto, faz uma conexão para que, caso durante o atendimento esse paciente venha manifestar o desejo ou dizer que já está tudo planejado, então a gente faz essa rede de cuidado. E o fazer, quem vai dizer por onde é que a gente vai começar na terapia ocupacional, normalmente é o paciente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu recebi, que ela tinha muita necessidade de contar quantas vezes ela sofreu abusos envolvendo o pai dela, né, que desde muito nova, quem a apresentou a cocaína foi o próprio pai. E aí, toda semana, toda sessão, ela tinha necessidade de falar, né, dessa. Então, eu vinha com propostas, ficava aguardando, e quando eu a recebia, ela trazia a demanda dela. Então, qual era, do que ela estava precisando naquele momento que ela estava me mostrando? Era a minha escuta. A minha intervenção em si, se eu ia fazer um trabalho de corpo, se eu ia fazer um trabalho de imagens ou com dança, porque eu também trabalho associando sempre o corpo, eu deixava para mim, até haver essa oportunidade. E várias foram as sessões em que eu recebi e ela contou a mesma história. Então, histórias de abuso, histórias de ter relações sexuais e ela não saber quem eram essas pessoas e o quanto isso doía, porque era uma história da vida dela, era o corpo da vida dela. E isso estava tudo gravado nela. Então, ela me falava que a minha intervenção era ouvir, era estar presente ali com ela, porque ela já vivia uma solidão no dia a dia da vida dela, tão intenso, que era tão doloroso, porque a mãe dela também tinha essa ideação suicida, tinha um histórico também muito, muito sério, muito grave. E o suporte que a mãe dela oferecia para ela era tenso também, porque a mãe, ao mesmo tempo que queria ajudar, ela também estava precisando de ajuda. E ela, uma filha,
A filha também, ao mesmo tempo que queria ajudar, e a sensação de querer salvar a mãe, para não perder a mãe, claro. A filha também necessitava dos cuidados. E percebia que a mãe não estava ali em condições de cuidar dela. Ou seja, eu tinha que fazer uma rede de cuidado para cuidar dessas 3 pessoas, sendo que eu só estava recebendo uma. Né? Então, eu a escutei todas as vezes que ela esteve, até o dia que ela me pediu para fazer outra intervenção com ela. E aí eu propus uma técnica de respiração, de meditação com ela, e aí fomos, e aí na outra sessão ela também pediu para que eu fizesse de novo, porque ela tinha entrado de um jeito e tinha saído de outro, e aquilo ali já mostrou para ela uma nova perspectiva, né? O que é interessante, que os colegas talvez tenham a mesma percepção, é que a gente não... Hoje em dia, a intervenção de um paciente, né, de uma pessoa que tem ideação, comportamento suicida, dessa dor muito latente no corpo, não é de retirá-la ou de retirá-la desse pensamento, mas é mostrar para ela a tempestade, como a mensagem, né, que está na caixinha, a tempestade vai passar. Às vezes a tempestade não passa, porque às vezes essa pessoa, ela vive num contexto socioeconômico tão grave, tão sério, que quando ela volta para casa dela, se depara com tudo aquilo. Então, o lugar para onde ela vai para ser cuidado é onde ela tem um fôlego, tem um respiro. E isso a faz retornar com um pouco mais de fôlego para poder lidar de uma outra forma e com mais oxigênio para o próximo dia, né? E para o próximo minuto e para a próxima hora. Porque para quem está passando por essas questões, cada minuto, cada hora, cada segundo é muito valioso. André, me vem logo um questionamento. Você fala que a mãe tinha o mesmo problema. Se você tem uma carga genética que define muitas vezes isso. Eu vou dar um outro exemplo, uma entrevista que eu fiz há muito tempo atrás, de uma menina moradora de rua, porque a mãe também era moradora de rua, e ela foi queimada pela mãe diversas vezes, na mão e tal, e ela depois foi trabalhar em sinal de trânsito, fazendo malabares, conseguiu, e até que foi acolhida para uma instituição, era até religiosa, católica até, que dava o curso para ela fazer, para tentar o vestibular. Na época era vestibular. E ela passou na federal. E eu fui entrevistar essa menina. E ela não tinha nenhuma carga, nenhuma mesmo, de desesperança, de anedonia, nada. E ela foi abusada, ela sofreu. Se tem, assim, aquelas pessoas que a gente pode dizer que aguentam mais o tranco e outras não, e pode ter uma carga genética envolvida aí. Sim, a carga genética, ela tá envolvida, mas assim, a gente hoje sabe que não é um gene específico, né? Que como se eu peguei esse gene, então 100% das pessoas vão desenvolver, como a genética mendeliana, né? Aquela coisa, você tem um gene defeituoso, então todo mundo desenvolve. Você sabe que você tem falhas, digamos assim, né? No DNA que podem possibilitar aquela doença se expressar. Algumas doenças têm maior desejo de se expressar, outras menos, outras de forma moderada. Digamos que a depressão seja uma doença que tenha um desejo moderado de se expressar. Então, se eu sou filho de um deprimido, etc., as coisas assim, eu tenho chances maiores do que a população geral, mas isso não é um determinante que vai fazer com que eu vá desenvolver, porque a depender, né? Enfim, ela teve tudo de ruim, não desenvolveu, tudo. mas assim, Ela foi contando e eu assim, não é possível, gente. Então, provavelmente, às vezes, assim, ela não herdou, entendeu? A parte genética, né? Porque também não é obrigatório você herdar. Você tem mais chances, mas não necessariamente você vai herdar, que nem olho azul, né? Sim. Aquela coisa, né? Você tem... Além da parte genética, tem a personalidade também influenciando? É isso que eu ia dizer, porque a maneira como você desenvolve a personalidade, se você desenvolve a personalidade de uma forma nutritiva, adequada, etc., ela serve como um escudo protetor para as patologias, né? Já uma personalidade desorganizada, aí é um terror, né? Então as pessoas ficam completamente perdidas e aí são uma miríade de sintomas e sinais e mas de patologias que podem distorce desenvolver. essa personalidade.
Porque assim, ela realmente, quando ela foi me contando a história, eu assim, ela muito feliz da vida, não tinha nada, e ela conseguiu vencer cada etapa. Meu Deus, eu tô impressionada. Em algum momento ela fez uma escolha assim, ali, né? Em algum momento ela fez alguma escolha de seguir em frente, de não ser aquilo, de não estar determinada a ser uma moradora de rua, não estar determinada a falhar. De alguma maneira, ela encarou aquilo ali, a adversidade, como uma maneira, né, de vencer, não se vitimizou, não, sabe? E teve o objetivo e conseguiu. Né? Isso essa menina, enfim, não sei quem é, mas merece parabéns, porque, incrível, sabe, saiu incrível. Foi individual, né, também. Esses contextos individuais. Sim. Isso, imagino, né? Que é tudo muito individual. Porque assim, quando ela tava falando, que Flávia tava falando, ou foi você mesma, agora eu nem sei mais, mas a pessoa tá ali, não quer muito socializar, não foi com a família, não sei aonde. Eu falei, gente, minha bateria social, ela acaba rápido, ela assim, não dura muito tempo, não. Sou uma pessoa simpática, tal, acolhedora, mas tem uma hora que não. Chega de gente, pelo amor de Deus. Que isso, Zé? Você já manda quer ficar quieta? Sim. Ok. Por isso que eu não gosto de gente. Mentira, eu gosto. E dizer assim, eu gosto, né? Mas quando o Flamengo perde. A gente vai ali no intervalo e volta já. Tem trânsito também, Zé. A gente vai na redação saber como é que tá a situação agora na cidade. E já voltamos. O trânsito na metrópole. Olá pessoal, boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. Bora conferir como é que está o trânsito nessa sexta-feira. Olha só, a Avenida Luiz Viana Filho, paralela, está congestionada sentido aeroporto, nas imediações do viaduto Imbuí até o viaduto do Cabe. Ainda sentido aeroporto, a Avenida Luiz Eduardo Magalhães também está lenta, principalmente ali entre a entrada da BR-324 e a entrada da Avenida Luiz Viana Filho. Lentidão também na Estrada da Liberdade, desde as imediações do Plano Inclinado Liberdade Calçada, seguindo para o Largo do Tanque e entrada da Avenida General San Martín. Das imediações do Campus Canela da UFBA, alguns pontos de retenção na Avenida Euclides da Cunha, mas o tráfego está fluindo bem na Rua Padre Feijó e na Avenida Reitor Miguel Calmon. Na região ainda há certa retenção somente seguindo para a ladeira do Campo Santo, então se puder, desvie. Em Pernambués, há lentidão na Rua Tomás Gonzaga até a saída da marginal da Avenida Luiz Viana Filho, a paralela. E para fechar, de acordo com o último boletim da Transalvador, há um buraco na Avenida Engenheiro Oscar Pontes que interdita uma das faixas. Agentes estão no local ordenando condutores e pedestres. Luanda Costa para o Metrópole Mais. Querido ouvinte, querida ouvinte, um governo presente é aquele que pensa no futuro e em quem faz o futuro. A juventude baiana tem um papel fundamental na nossa transformação social. E é por isso que o governo do estado chega junto, ouvindo, criando oportunidades e investindo em educação, cultura, tecnologia e programas sociais para juventudes da Bahia. A gente está falando do Bolsa Presença, que dá aquele apoio financeiro, mais estudo e mais futuro, que garantem uma renda para quem estuda. Educa Mais Bahia, com esportes e cultura de qualidade, além do primeiro emprego e Partiu Estágio, que abrem portas para o mundo do trabalho. E olha, tem muito mais! Sou Juves, é governo presente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Metrópole Mais. A rádio da cidade, Metrópole FM. Vote nos vereadores que estão com Bruno. Na pandemia, estive na linha de frente da vacinação. Na Câmara, quero ser a voz da população. Vote Doiane da Vacina, 12347. Em defesa de uma saúde humanizada e de melhores condições de trabalho para os profissionais que cuidam de quem cuida. Vote Cris da Enfermagem, 12.000. Oi, gente. Auxílio para empreendedores e confeiteiros é minha luta. Quero ser sua representante. Me siga nas redes @patiscakes e vote 12200. A Super Bolsa UniFTC chegou com tudo. É o momento de seguir seu propósito profissional na UniFTC com descontos de 50% até 100%. Aproveite a chance de ter um super desconto para a sua graduação com a Super Bolsa UniFTC. A prova acontecerá dia 20 de outubro. Os descontos de 50% a 100% valem para diversos cursos, exceto apenas para medicina. Não fique de fora da Super Bolsa. Acesse uniftc.edu.br. UniFTC, você em movimento. Nós
amamos o Hospital Veterinário. O que vem de novidade aí, meu prefeito? Vem muita coisa boa por aí. Vamos fazer o Domingão da Saúde, com exames e cirurgias eletivas nos hospitais municipais. Vamos entregar o novo Centro de Controle e Operações de Salvador. Tecnologia para monitorar a cidade em tempo real e resolver mais rápido os problemas. Vamos construir novas escolas e creches de alto padrão. Vamos construir mais restaurantes populares. É Bruno 44, prefeito. O trabalho não para. Esfriou? Entupiu? O Inoa é logo ali. Espirrou? Tossiu? O Inoa é logo ali. A garganta arranhou? Doeu? Não é logo ali. O Inoa está em uma nova sede, mas continuamos aqui pertinho de você. Venha cuidar das doenças do ouvido, nariz e garganta em um ambiente ainda mais acolhedor e moderno, sempre preparado para te atender. Inoa. Mudamos para melhor, mas sempre ao seu lado. Rua Metódio Coelho, número 55, ao lado da sede antiga, Cidadela. O Ministério da Cultura e a Sul América apresentam Orquestra Ouro Preto e Carlinhos Brown em Salvador. Um encontro emocionante que une a brasilidade de Brown a uma das principais orquestras do país. Dia 27 de setembro, às 19 horas, na Concha Acústica. Ingressos à venda no Simpla e na bilheteria do teatro. Imperdível. Patrocínio Sul América através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Ouçam a grave acusação de Bruno Reis contra Geraldo Júnior. Bota pessoas pagas, artistas contratados, para falar da saúde. Tem mais de 200 pessoas na minha frente. Tem que esperar o próximo mês novamente para poder conseguir. É isso, Bruno Reis? Essas pessoas são artistas contratados? Será que Ana Cleia também é atriz? Cadê fono? Não tem. Cadê psicóloga? Não tem. Cadê TO? Não tem. E seu Carlos? Um ano eu tentando conseguir a vaga para um endocrinologista. É isso, Bruno? Você está acusando pessoas como seu Carlos de receberem dinheiro para representar um homem que perdeu a visão e teve a perna amputada? Onde está a sua consciência, Bruno Reis? Desfazer do sofrimento e da dor dessas pessoas é uma covardia. Pede desculpas, Bruno Reis. No mês do cliente VitalMed, quem indica amigo é. Em setembro, indicando um amigo para se associar a VitalMed, você e ele ganham 50% de desconto. É a sua melhor chance de garantir o mais completo atendimento a urgências e emergências médicas 24 horas. Aproveite o mês do cliente e entre para a família VitalMed. Ligue 2202-8686 ou acesse vitalmed.com.br e indique. VitalMed. Antes de tudo, com você. O dia que você mais esperava chegou! É amanhã! Mega Dia Atacarejo. 3 dias de ofertas imperdíveis. 28, 29 e 30 de setembro. 3 dias de Mega Dia Atacarejo para você aproveitar o menor preço da Bahia. Prepare o seu carrinho e venha economizar em todas as lojas, em todas as seções. E você ainda aproveita os últimos dias do aniversário Atacarejo. É para encher o carrinho e concorrer a milhares de vales compras de R$500. E ao último sorteio de R$30 mil. Mega Dia Atacarejo. Vote nos vereadores que estão com Bruno. Felipe Lucas, 45222. Sou autor do Bolsa Atleta Salvador e ao lado de Bruno Reis vamos seguir trabalhando para fazer da nossa capital a cidade do esporte. Vote Felipe Lucas, 45222. Tia Jove, 45133. Em defesa da família e dos princípios cristãos, por uma Salvador melhor, preciso do seu voto. 45133. Tia Jove, uma mulher de fé. Você viu o que a polícia fez? Alcançou mais um recorde na redução da violência na Bahia. Agosto de 2024 foi o mês que teve o menor número de mortes violentas dos últimos 12 anos, uma queda de 34,5%. É o governo do estado e as polícias trabalhando com firmeza para proteger as famílias. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Muito mais informação. Metrópole Mais. 3h40, de volta com Metrópole Mais. A gente segue falando hoje sobre saúde mental, campanha Setembro Amarelo.
prevenção de suicídio, muitas mensagens aqui para a gente falar desse cuidado. Estamos com André Gordilho, psiquiatra, Raquel Ribeiro, psicóloga, e Flávia Stefânia, terapeuta ocupacional. A gente conversa sobre esses assuntos. Eu vou voltar, inclusive, pegar um trechinho da fala de Flávia no último bloco. E eu acho que é sempre uma questão muito própria desse momento e dessa conversa. Quem está em volta de alguém que tem algum tipo de ideação ou que se percebe ou já está em algum tratamento, como a gente falou também lá no início, já tem algum tipo de acompanhamento, nunca se sabe como lidar. E aí, às vezes, vem numa forçação de barra, aí, por exemplo, como a Flávia trouxe, levanta daí, você tem tudo, por que tá assim? Não sabe conduzir. Isso é muito comum, a gente fala da família, do papel da família, de quem está ali nesse entorno, e muitas vezes essa pessoa não sabe como lidar. Atrapalha mais do que ajuda. Como é que deve ser esse momento de conduzir para um acompanhamento, para um tratamento, se percebe que tem algo ali que precisa? Tem um ouvinte até que mandou falando sobre isso, queria dar meu depoimento. Acho que o Setembro Amarelo deveria ser mais claro e evidente com sintomas e maneiras de se lidar. Estou aqui hoje porque sou esclarecido e fui atrás. Quando minha mãe achou um medicamento em meu quarto, fez reunião em família para saber por que eu estava me drogando. Então, apesar do acesso à informação, pois se informa de verdade. Graças a Deus tem uma psicóloga, uma psiquiatra fenomenais e são parceiros. Abraço a todos, não desistam, porque você é importante. Se ele está falando para todo mundo que pensa em desistir. E aí a gente traz isso que Stephanie acabou de perguntar. Como é que a família se comporta, ou quem está perto, ou quem lida com a pessoa todo dia. Talvez seja alguém do trabalho, porque aquela pessoa vai e volta, pode ser sozinha ou não, ou onde a gente passa mais tempo. Assim, às vezes também é uma situação meio desesperadora para a família, né? Que você perceber que seu ente querido ali está querendo, né, tirar a própria vida, etc. Aquilo as pessoas falam, mas o que está acontecendo? O que houve? Isso aqui às vezes é a maneira mesmo de chegar, que não é nem no intuito de piorar, de prejudicar. Eu acho que nunca é, mas às vezes é. Será? Né? Essa coisa, isso é falta de vergonha na cara, isso é falta de trabalho, isso é falta de... Mas não é no sentido de tentar tirar aquela pessoa... Isso tem intenção, muito. Né? Isso tem muito. Mas assim, eu diria que é empatia, né? Assim, muitas vezes, como eu disse, a pessoa quer ser ouvida, a pessoa... Se você abre o ouvido para ela, né? E ela consegue falar sem ser julgada, sem ser colocada, isso já é um grande caminho aberto, né? E aí, ou seja, tentar levar a pessoa a entender que ela precisa de ajuda, né? De uma maneira não forçando, mas em geral tentando ir tangendo ali a pessoa, né? Mostrando que você está do lado, mostrando que tem ajuda, às vezes trazendo exemplos, às vezes sempre alguém tem um conhecido, alguma coisa nesse sentido que pode eventualmente às vezes ser usado, né, como exemplo. Hoje em dia com os famosos, etc, né, que dão entrevista, que falam, como eventualmente o próprio Lobão ou outras pessoas, e tentar levar a pessoa a ajuda. Agora tem pacientes que não toleram, que não ajeitam, que não fazem. E tem pacientes que são muito graves mesmo. E que, às vezes, é necessária uma intervenção mais incisiva, né? E muitas vezes, às vezes, se faz a necessidade de um internamento para preservar a vida do paciente. Mas a internação é um absurdo. Porque a internação vai prender o paciente. Eu sempre digo que a internação, ela liberta. Quem prende é a doença. A doença é que aprisiona. Então, se você tem uma doença que não lhe deixa enxergar a vida, uma doença que faz você querer se matar, uma doença que tira toda a sua esperança, uma doença que tira toda a sua alegria de viver, todo o seu prazer, né? E você numa internação em 15, 20 dias, você pode dar isso de volta para a pessoa. Quem é que está libertando quem? Quem é que está aprisionando quem? Né? Mas é contra a vontade, sim, mas às vezes a pessoa, em algum momento, ela perde a autodeterminação, a capacidade de se autogerir, de tomar uma decisão, porque uma pessoa que está querendo se matar por conta de uma doença, ela não tem capacidade de autogestão. Então, às vezes, a família precisa realmente intervir e, às vezes, não estou dizendo que é todo caso, mas os casos mais graves, às vezes, e ainda há muita recusa de tratamento. Olha, quando se percebe, tá ali aquela pessoa no entorno, ou alguém diz, olha, você precisa de ajuda, e a pessoa se nega. É nesse momento aí que muitas vezes faz-se necessário a internação ou alguma condução
mesmo sem a vontade daquela pessoa. Isso ainda acontece muito, principalmente nesse contexto? Exatamente, né? É nesse contexto, onde tem a negação do problema, a pessoa está se colocando em risco ou colocando em risco terceiros, né? Aí você pode pensar nisso, o que o ouvinte falou ali, né? Que viu, achou a medicação, aí faz uma reunião para dizer que está se drogando, como se o remédio fosse a droga maléfica e que vai causar algum problema. Ah, mas eu não quero tomar remédio, eu não quero ficar dependente de antidepressivo. Né? Como as pessoas, como se desse dependência. Isso é muito comum. Entendeu? Não dá dependência. Ah, já viu alguém ficar dependente de, sei lá, de metformina para tratar diabetes? Né? Não fica, mas ele vai ter que tomar a vida inteira? Vai. Porque se não tomar diabetes, descompensa. Né? Então, se ele tem um problema na tireoide, hipotireoidismo, ele vai ter que tomar hormônio a vida toda, ali, aquele hormônio para repor. Com isso você está dizendo, André, que toda pessoa que tem depressão vai ter que tomar remédio a vida inteira? Não. Mas exatamente o tratamento adequado, precoce e pelo tempo adequado, diminui as chances de transformar a doença numa doença, né, mais grave e num quadro refratário recorrente, entendeu? Que aí sim precisa do tratamento a vida inteira. Né? Mas assim, do grande drama do tratamento, eventualmente, às vezes eu falo para o paciente assim, vem cá, assim, o grande problema de sua vida é tomar um comprimido todo dia de manhã, sabe? Isso é realmente um grande problema, assim. Aí isso é quando você traz também, porque as pessoas, né, dimensionam aquilo como se fosse uma coisa do outro mundo. Você está tomando o remédio seu aliado, não é seu inimigo. Ele está ali para lhe ajudar, ele está para fazer você voltar a quem você era. Não está anestesiando sintoma, como às vezes você ouve as pessoas dizer, não, toma remédio anestesia sintoma. A gente tem terapia que é dó. Não, remédio trata a causa mesmo. Trata a causa, porque existe a causa química. A própria psicoterapia trata a causa química. Porque vai refazendo sinapses, reajustando o funcionamento. Então, a junção dos dois... Trabalho em conjunto. É o mundo ideal. Né? É o mundo ideal. Mas nos casos mais graves, quem tira do quadro grave é o remédio. Aí a terapia entra junto, né, para dar o suporte e depois, né, seguir em manutenção. E a TO, e assim, a equipe multi em geral. Né? Então, podendo fazer o tratamento multi, atividade física, né, é o mundo ideal. Mas não sendo o mundo ideal, se você só tiver um remédio, dê graças a Deus que vai resolver seu problema. Olha, deixa eu fazer a pergunta. Aqui, então, vou soltar aqui nosso ouvinte, vamos lá. Soltei, Zé. Qual é a diferença dessa tristeza, assim? Porque hoje no dia a dia nosso, a gente fica feliz, fica triste. Quando é que essa tristeza ela pode ser caracterizada como depressão? Né? Qual é o ponto principal? Pergunta importante aqui. A gente tem que entender que tristeza é um sentimento normal, tá? Faz parte das emoções básicas, né? Então, tristeza, alegria, raiva, medo são as emoções básicas. Aí você vai inventando mais outras emoções, mas que geralmente sai dali. Vamos usar o divertidamente. Ansiedade é o quê? Medo. Queira ou não queira, ansiedade é medo. É uma projeção que você faz do futuro, o futuro é catastrófico, é o quê? É medo. Né? Então as emoções básicas são essas. E a tristeza faz parte das emoções básicas. Então você precisa viver a tristeza. Se acontece alguma coisa ruim na sua vida, é natural que você fique triste. Se você perde alguém, é natural que você fique triste. Se você toma um pé na bunda, você fica triste. Se um trabalho não dá certo, você fica triste. Isso é natural. Agora, a depressão, a tristeza, quando a gente fala na tristeza e depressão, é o humor deprimido. E esse humor deprimido ele tem que estar presente por pelo menos 2 semanas. Humor deprimido ou anedonia, associado a outros sintomas, pelo menos 4 sintomas, como perda de energia, diminuição de libido, desânimo, pensamentos de morte, ideações de ruína, delírios, etc, etc, etc. Então, tristeza é uma coisa, depressão é outra. Depressão é uma síndrome, né? Um conjunto de sinais e sintomas com um tempo determinado. Então, a síndrome, na verdade, é um conjunto de sinais e sintomas. A depressão, ela é além disso. Ela é uma patologia, ela é um transtorno, porque ela tem uma história natural, ela tem uma evolução X esperada de tempo, de como evolui, etc. E que aí você tem os subtipos, leve, moderada, grave com sintoma psicótico, depressão bipolar, depressão unipolar, enfim, depressão mista. Existem várias possibilidades. E aí você
Mas assim, a diferença da tristeza é que a tristeza é uma emoção normal. Né? Não tem quem não tenha ficado triste uma vez na vida, quem não fica. Quem não fica triste nunca tá em mania. Vamos brincar assim, né? Tá em euforia. Então, deve ser pó. Deve ser algum problema, né? Também sério, né? Ou então tá mentindo. Então, a grande questão também, aí, né? É o tempo. O tempo que isso permanece e a intensidade. E intensidade. E a associação com outros sintomas. Aqui tem uma ouvinte, ela diz: boa tarde, estou com um problema psicológico sem saber o que fazer. Estou confusa, preocupada, ansiosa e com medo. Moro sozinha e sinto muita solidão. Não disse a idade. Isso é um quadro comum que chega, por exemplo, no consultório? Chega muito, né? E que bom que ela está se percebendo assim, porque é o primeiro passo, né? Eu gosto muito de pensar no passo anterior, né? A gente fala de prevenção ao comportamento suicida, às vezes já pensando na tentativa, mas sempre começa antes. Então, primeiro da gente legitimar e reconhecer o sofrimento, que é natural da existência humana. Não existe existência humana sem sofrimento, sem dor, né? Sem frustrações. Então, a gente precisa legitimar, acolher, e se o ouvinte já está percebendo isso, é o primeiro passo. No sentido de reconhecer e buscar, né? Quais são as possibilidades ao seu redor, qual é essa rede que pode buscar, peça ajuda a alguém se você não conseguir sozinho, a encontrar esse cuidado, né? Profissional e marcar uma consulta com psicólogo, com psiquiatra, com equipe multiprofissional, de buscar quem são os profissionais, e às vezes precisa mais de um profissional. Eu costumo dizer que quanto mais complexa a situação, mais a gente vai ter que estar junto. Um profissional só não dá conta. A gente precisa trabalhar junto, pensar junto, trocar junto, e aí vai acontecendo um movimento que é até bonito de ver, que é a pessoa se sentindo amparada por essa nova rede de cuidado, né? Assim, ela estava ali sozinha, como está essa pessoa relatando, e de repente começa a conhecer profissionais que têm realmente um preparo para uma escuta e conseguir sustentar essa dor junto, né? De ouvir essa dor. No momento que essa dor é trazida, esse sofrimento é compartilhado, algo ali já começa a ser transformado. Alguém que consegue ouvir, porque a gente entende que a família não consiga totalmente ouvir isso, né? E aí, voltando à pergunta sobre os familiares, né, Stephanie? O que a gente faz sobre isso, né? Quando, por exemplo, um ouvinte traz isso. É a gente poder legitimar, de antemão, assim, legitimar que isso é totalmente cabível, totalmente... acontece, né, com todo mundo, é natural que isso aconteça no sentido das manifestações humanas, e que a gente precisa sempre cuidar, né? Então esse é o primeiro momento de transformação, né, da gente dar esse espaço. E outra coisa é a singularidade, a dor que essa pessoa está vivendo, por mais que outros sintam também essa solidão, é única, é só dela, é a história de vida que essa pessoa vive e que a gente precisa se conectar, né, acolher, criar um vínculo de confiança. E aí sim, construir esse caminho junto com a pessoa. E é sempre uma caminhada individual, junto com a rede de apoio dela, né? Então, é algo de criar fios de conexão, né? Assim, de conexão com sentido de vida. Então, se tem uma frustração muito grande, uma perda de sentido, quando eu falo de uma frustração, eu também estou falando de algo que eu desejei, de algo que eu gostaria de viver. E às vezes é por aí que a gente começa a construir esse caminho. Mas antes de tudo, ouvindo sobre essa dor, né? O que é que dói, o que é que faz sofrer? Como é esse sentimento mesmo, né? Essa tristeza, como é estar isolado para essa pessoa? Porque cada um vai viver esse isolamento de uma forma. Então, poder, de fato, fazer essa conexão e atravessar esse caminho de dor junto, né? Estou aqui com você e, de fato, ter ações e atitudes que mostram isso. Retornar, como o Flávia falou, né? Para estar aqui e ouvir de novo. Olha como é difícil ouvir um sofrimento várias vezes. E realmente só um profissional, em alguns momentos de dor intensa, vai suportar isso, porque a gente precisa de um preparo muito grande para isso, né? E quando a gente sente que realmente está, eu acho que esse é o ponto de transformação. Eu aprendi muito, a gente aprende, né, muito atendendo mesmo. E a gente ouve o retorno, né, de quando a pessoa fala assim, às vezes a pessoa entrega a carta dizendo, você está perdendo meu tempo comigo, desista de mim, né? Porque ela já desistiu e ela fica até... Tem um teste de realidade, assim, de será mesmo que essa pessoa vai suportar essa dor? Eu já desisti de mim, o outro está investindo esse afeto. E esse vínculo afetivo, né, terapêutico, de conexão e de estou aqui de fato com você, vou atravessar isso junto, estou na dor ainda com você, não preciso te resgatar da dor correndo, não tenho pressa disso, vou ficar o tempo que for necessário, estou aqui com você nessa dor. Eu acho que esse é a diferença da entrada de uma equipe profissional, né, e de poder apoiar a família junto disso, né? E ver como é que a família fica ouvindo isso. E também apoiar a família. Então, é um trabalho complexo, é um trabalho delicado, né? De muita disponibilidade afetiva e de presença, de escuta, de acolhimento profundo. E é muito importante que a gente possa dialogar e falar disso. Gente?
Nós mesmos, vamos cuidar do outro aqui, né? Não é porque eu tô Troca aqui, de cuidado. gente, pelo amor de Deus. Ó, tá na hora do intervalo, vamos ali, voltamos já. Haja suporte. Metrópole Mais. Querido ouvinte, querida ouvinte, um governo presente é aquele que pensa no futuro e em quem faz o futuro. A juventude baiana tem um papel fundamental na nossa transformação social. E é por isso que o governo do estado chega junto, ouvindo, criando oportunidades e investindo em educação, cultura, tecnologia e programas sociais para juventudes da Bahia. A gente está falando do Bolsa Presença, que dá aquele apoio financeiro, mais estudo e mais futuro, que garantem uma renda para quem estuda. Educa Mais Bahia, com esportes e cultura de qualidade, além do primeiro emprego e Partiu Estágio, que abrem portas para o mundo do trabalho. E olha, tem muito mais! Sou Juves, é governo presente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Salvador já sabe o que fazer. É Bruno de novo. Bruno é do povo, meu prefeito é assim. Ele trabalha por mim, não importa o dia nem a hora. Em qualquer lugar tá com o povo. Bruno de novo. Bruno é do povo. Bruno de novo. O trabalho não para. É hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Salvador carece de vereadores com conhecimento na cidade e dos seus problemas na saúde, educação, transporte e segurança. Vereadores que fiscalizam os recursos municipais e não a submissão ao executivo. Rivailto Veloso, 20036. Rodoviário, guerreiro da moradia. Venham trabalhando para mudar a vida das famílias na saúde, mobilidade e seus direitos. Irmão Carlos Alves, 20202. Lei Eleitoral 9.504. Podemos. Esfriou? Entupiu? O Inoa é logo ali. Espirrou? Tossiu? O Inoa é logo ali. A garganta arranhou? Doeu? Não é logo ali. O Inoa está em uma nova sede, mas continuamos aqui pertinho de você. Venha cuidar das doenças do ouvido, nariz e garganta em um ambiente ainda mais acolhedor e moderno, sempre preparado para te atender. Inoa. Mudamos para melhor, mas sempre ao seu lado. Rua Metódio Coelho, número 55, ao lado da sede antiga, Cidadela. Tá chegando a hora do Pililililim. Novos restaurantes populares, 44 e Pililililim. Novas escolas e creches, 44 e Pililililim. Mais vagas no Treinar para Empregar e mais crédito com o Crédito Salvador, 44 e Pililililim. É Bruno Prefeito, 44. Pra apertar de com força e... Vou de 44 e pililili. Coligação O Trabalho não para. Ouçam a grave acusação de Bruno Reis contra Geraldo Júnior. Bota pessoas pagas, artistas contratados para falar da saúde. Tem mais de 200 pessoas na minha frente. Tem que esperar o próximo mês novamente para poder conseguir. É isso, Bruno Reis? Essas pessoas são artistas contratados? Será que Ana Cleia também é atriz? Cadê fono? Não tem. Cadê psicóloga? Não tem. Cadê TO? Não tem. E seu Carlos? Um ano eu tentando conseguir a vaga para um endocrinologista. É isso, Bruno? Você está acusando pessoas como seu Carlos de receberem dinheiro para representar um homem que perdeu a visão e teve a perna amputada? Onde está a sua consciência, Bruno Reis? Desfazer do sofrimento e da dor dessas pessoas é uma covardia. Pede desculpas, Bruno Reis. No mês do cliente VitalMed, quem indica amigo é. Em setembro, indicando um amigo para se associar à VitalMed, você e ele ganham 50% de desconto. É a sua melhor chance de garantir o mais completo atendimento a urgências e emergências médicas 24 horas. Aproveite o mês do cliente e entre para a família VitalMed. Ligue 2202-8686 ou acesse vitalmed.com.br e indique. VitalMed. Antes de tudo, com você. João Roma, presidente do PL Bahia. Vote no partido que se preocupa com a educação e a saúde do povo. Vote nos vereadores do PL. O Matheus Galvão não para.
estou ao lado de Bruno Reis para a nossa cidade continuar avançando na educação, saúde, esporte, cultura e na defesa da criança e do adolescente. Conto com seu apoio, acompanhe meu trabalho no nosso Instagram e vote. Matheus Galvão 22444. Com Matheus Galvão, a cidade só tem a ganhar. Antes de escolher, é bom conhecer. Esse é Geraldo. Eu tenho um líder político, se chama ACM Neto. Esse é Geraldo. Eu tenho um líder político chamado Jerônimo Rodrigues. Esse é Geraldo. Um abraço caloroso ao nosso presidente da República e ao meu amigo pessoal, Flávio Bolsonaro. Esse também é Geraldo. Meu líder político nacional se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, deu pra conhecer? Quem me conhece sabe que eu sou um homem do fio do bigode. Aquilo que falo, eu assumo. Coligação, o trabalho não para. Você viu o que a polícia fez? Reforçou o efetivo com mais de 270 novos delegados, investigadores e escrivães nomeados na Civil e entregou mais 57 fuzis e 15 submetralhadoras para reforçar as unidades operacionais. É o governo do estado investindo em mais força e inteligência para combater o crime organizado e proteger as famílias. Bahia, governo presente, futuro pra gente. É hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. A Pombagira que vai lutar na Câmara por justiça, inclusão e dignidade pela nossa cidade. Vota na trava que Salvador destrava. Destrava, Salvador. Sou a senhora Má 65777. Minha luta é no combate à violência, inclusão social, projeto para crianças e adolescentes e mais jovens e adultos no mercado de trabalho. Combater o racismo e atender toda a comunidade de Salvador. Professor Rodrigues, 65010. Lei Eleitoral 9.504. Federação Brasil da Esperança. PT, PC do BPP. ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade. Você viu o que a polícia fez? Bateu mais um recorde na redução da violência na Bahia. Agosto de 2024 foi o mês que teve o menor número de mortes violentas dos últimos 12 anos. Uma queda de 34,5%. É o governo do estado e as polícias trabalhando com firmeza para proteger as famílias. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Diga aí, Bruno. As eleições estão chegando e o sentimento cresce a cada dia. Com o Bruno, o trabalho não para, a cidade melhora, a gente melhora. Mudar pra quê? Porque Salvador tá avançando. Estamos no caminho certo. Sabemos o quanto nossa cidade avançou e o quanto precisa e pode avançar. Vamos ter um prefeito que pensa nas pessoas, né? O segundo mandato vai ser melhor ainda. Conto com você para fazer um segundo mandato ainda muito melhor do que o primeiro. Votaria nele 1000 vezes. Bruno 44. Coligação, o trabalho não para. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia. Especialista em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea e cirurgia refrativa. Aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar. E Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, 1º andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. Muito mais informação. Metrópole Mais. 4h04, estamos de volta aqui com Metrópole Mais. Hoje, sexta-feira, na bancada, André Gordilho, psiquiatra, Raquel Ribeiro, psicóloga, e Flávia Stephanie, que é terapeuta ocupacional. Ou seja, Flávia Stephania. Ela é quase minha chará. É verdade, foi eu que empolguei com Stephanie. Claro, eu tinha que errar alguma coisa, senão não seria. Nós somos humanos, eu, né? Não. Pareço assim, muito sério. Não. Mas veja bem, a gente tá com uma bancada aqui multidisciplinar na área de saúde mental, principalmente. E eu hoje, a gente vai recebendo os vídeos, áudios, a gente sempre traz aqui no programa, porque é importante acabar com mitos que não são verdadeiros, verdades que a gente acha que não podem ser mudadas, enfim, né? Entender mais dos assuntos, por isso que trazemos especialistas. E eu recebi um vídeo hoje que era uma médica até, andando num congresso novo de reumatologia e que ela fazia a seguinte pergunta, eu achei ótimo.
Qual é a maior pilantragem que você já viu na sua área? Picaretagem que você já viu na sua área. Qual é a maior picaretagem? Eu achei sensacional, porque a gente traz isso aqui muitas vezes. O que eu vou fazer? Nada se cria, tudo se copia. A gente está aqui para isso, aprendendo. Inclusive, nesse vídeo, que saíram muitas frente, que saíram lá já apareceram por aqui. Olha, aqui tem um ouvinte e ele diz: gostaria de fazer essa pergunta via telefone, mas mandei aqui mesmo. Num caso que sempre falam, olha, uma pessoa teve um surto, provocou um acidente, gerou em morte, etc. Por que o surtado nunca provoca atos contra ele mesmo? O que diz o psiquiatra? Provoca, sim. Provoca. Muitas vezes a pessoa, às vezes, né, vamos lá, surtou, pegou um carro, enfim, pegou um carro e o cara quis se matar, mas aí nesse meio tempo ele acabou matando alguém também, né? Isso às vezes acontece, gente, isso às vezes acontece. E às vezes acontece também, assim, a gente não noticia. Quando há alguém que, vou usar esse termo também, surtou, outro dia tiveram alguns, teve uma farmácia, um funcionário quebrou o carro todo, o outro entrou com o carro no supermercado. Não foi ouvir isso aí. E aí, né, dia de fúria total. Mas ele não se cortou. Mas se talvez ele tivesse só pego o carro, se jogado numa ponte que não tinha ninguém, aquilo não viraria uma notícia, isso entra as pessoas no controle, não saberiam. Isso entra no controle da raiva, né, Cristina? A pessoa, na verdade, ele não está assustado. Ele está o cara que pegou o carro lá se irritou, né, com o cara que não deu ajuda lá para apagar o incêndio do carro, e aí pronto, meteu o carro no... Ele sabia o que ele estava fazendo, né? O surto, ele predispõe à psicose, né? Então eu tô ali num surto, né? Tô, né, sem saber o que eu tô fazendo. Necessariamente tem uma patologia associada ou não? Pelo menos nem que seja transitória, né? Quando a gente fala em surto, a gente tá falando em alguma patologia, né? Então, surto secundário A, um surto esquizofrênico, um surto, né, de um surto de maniatiforme, uma psicose, né, num quadro bipolar. Enfim, existe geralmente surto associado a isso, né? Usei maconha, fiz um surto psicótico, cheirei cocaína, fiz um surto psicótico. É possível. Cogumelo, né? Fiz um surto psicótico. Acontece. Aqui também tem uma pergunta. Gostaria de saber, de Dr. Andrés, quem tem hipotireoidismo tende a ter depressão? Alguma relação com essas duas condições? Eu sempre falo assim, né? O psiquiatra, ele precisa saber que ele é médico. Então, o psiquiatra, ele tem que pedir exame. Não é sair pedindo exame à torta direita, não. Mas qualquer paciente que chega com queixa de depressão, né? O hipotireoidismo é um diagnóstico diferencial, né? Porque o hipotireoidismo, ele pode causar sintomas depressivos. E aí, às vezes, a pessoa pode estar achando que está com depressão e está com hipotireoidismo. Eu já vi paciente assim, já atendi, já diagnostiquei paciente assim. E é por isso que tem sempre uma rixa do diagnóstico, né? O psicólogo vai dar diagnóstico, não é que não possa dar diagnóstico, ele pode dar diagnóstico. Mas eu sempre falo assim, é interessante que ele sempre encaminhe para o médico pelo diferencial, porque o psicólogo, ele não faz diagnóstico diferencial, né? E aí, às vezes, come mosca nesse sentido. Mas ele é plenamente capaz de pegar os critérios diagnósticos do DSM ou do CID, ver ali, encaixou, etc, etc. Agora, todo critério diagnóstico de CID e DSM tem, lá num dos números que eu não me lembro agora, isso aqui é afastando doenças clínicas que melhor expliquem, etc, 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 o problema. E aí, o psicólogo, outros profissionais que não são da área médica não conseguem fazer isso. Então, é por isso que às vezes é importante, né, nem que seja apenas para... E aí, eu também bato sempre, né? Psicólogo e psiquiatra são aliados, não inimigos. Tem que ser aliados. O psicólogo é fundamental no tratamento da saúde mental. Todo paciente meu, né? Mas assim, grande parte dos pacientes meus eu encaminho para psicoterapia, que é importante, né? E eu recebo muito paciente de psicólogo também, né? Que é importante, a gente trabalha junto, a gente discute casos, a gente tem visões complementares do tratamento, sabe? Uma coisa não é excludente da outra, e as pessoas precisam entender isso, e os profissionais precisam entender isso, né? Porque tem muito profissional que é psiquiatra, né? E até naquela coisa da recusa, né, do tratamento que eu trouxe, acontece, por exemplo, do paciente, olha, eu quero somente a psicoterapia, nada de psiquiatra, não me invente de me colocar num consultório de psiquiatra, ou o inverso, eu venho só aqui, vou tomar meu remédio, mas não quero nem conta com o psicólogo, porque psicoterapia eu não encaro. Eu não acredito em terapia, tem.
Não, psicólogo doente não, doutor, que eu não aguento terapia, não aguento conversar. Conversar o quê? Vai ter uns amigos pra conversar. Como? Mas não é a mesma coisa, meu amigo. Você vai conversar ali. Mas pode, né? O quê? Há casos que pode. A pessoa se conhece não bem o fazer suficiente. Pode. Mas assim, o mundo ideal é a associação dos dois. Alguns casos leves, etc. Aí não, mas geralmente, quando o paciente ele tem um quadro mais grave, quando você vai futucar muito o entorno, né, tem questões a serem trabalhadas. E que às vezes com o intervalo de tempo que o psiquiatra vê o paciente às vezes, né, ele está estável, mas o problema ali em volta continua. Então é aquela coisa, né? Estou enxugando gelo. Né? Porque se eu não trabalhar também, né, os fatores causais, o ambiente, a família, etc, o relacionamento, aí, ou seja, o tratamento ele fica capenga, né? Aí entra o multidisciplinar, que aí vem o psicólogo e aí pode entrar, inclusive, TO para modular esses momentos. Ela explicar, porque ela falou uma coisa importante. Tá fazendo, né, atividade, recreação. Porque muitas vezes as pessoas pensam também, né, não vou pra terapia, é pra passar brincadeira, né? Pra fazer jogar joguinho, eu jogo. Né? E tem toda uma ciência por trás disso. E que as pessoas não valorizam. Talvez, aí você vai me trazer aqui. A gente ainda não conhece o suficiente, infelizmente, a humanidade, né? A humanidade faliu já tem muito tempo. E, enfim, às vezes a gente não acredita porque a gente não sabe. É muito subjetivo. Não é objetivo. Não é uma imagem que mostra aqui que você tem isso aqui. Quebrou a perna, tá aqui, tá vendo o osso que tá quebrado? Não vai ter isso. Você vai ter que ter uma série de diagnósticos e vai ver o que é melhor para aquela pessoa. Talvez seja fazer desenhos, realmente, talvez não seja, talvez seja trabalhar uma outra coisa, sei lá o quê. Mas a gente não sabe nem como procurar e garantir que aquela é uma pessoa séria. Ou na outra ponta, é a coisa da própria pessoa não conseguir mensurar os resultados da intervenção, né? Isso também ainda é pouco desconhecido, né? Ou cobram demais também. Fica tudo a cargo, não é minha responsabilidade. Resolve aí, viu, terapeuta ocupacional? Eu tenho um pensamento mais crítico, porque eu acho o seguinte, que a ética profissional tem que, né, vir em primeiro lugar. Então, o paciente ele não é obrigado a saber. Se ele chegou por conta própria, porque ele acha que é uma recreação, ou se ele chega encaminhado por algum colega, ok. Agora, o que não pode, aí a pilantragem a partir do próprio profissional, né, para manter esse paciente sendo atendido com essa recreação de forma indevida, né, e receber esse dinheiro e ficar ali mantendo aquele paciente, fica mantendo, quer dizer, qual é a responsabilidade ética dessa pessoa? Existem alguns tratamentos que são mais longos do que outros, porque em psicologia mesmo a gente fala, a pessoa não vai ter alta nunca, não, gente? É isso. Né? Talvez não tenha, mas isso tem que deixar claro ali. A gente tem que saber. Sim, mas também é subjetivo, né? Porque tem a questão o quanto que o paciente se implica no processo, né? Porque às vezes a gente só tá com o paciente muitas vezes uma vez na semana. E aí o paciente só se implica no processo naquele momento, naqueles 50 minutos. E aí é o que eu sempre falo, olha, você não vai estar ao longo da semana comigo. Você também precisa lançar esse olhar para você, para sua vida, o que é que está fazendo você vir para esse tratamento. Porque quando você vem para cá, você já vem com esses quesitos elaborados, percebendo onde é que estão suas maiores dificuldades, para a gente poder amplificar aqui, né? Então, eu acho que tanto na psiquiatria quanto tem paciente que só entra em contato na hora em si que está entrando no consultório. Hora do intervalo. Mais uma vez. Vamos lá então, Zé Silva. A gente dá a nossa pausa. Na volta a gente tem trânsito e segue com o Metrópole Mais. Até já. Metrópole Mais. A rádio da cidade, Metrópole FM.
Vote nos vereadores que estão com Bruno. Ana Valéria, 11444. Quero ouvir e transformar em realidade propostas que melhorem a vida das mulheres e de suas famílias. Vamos ser parte das decisões. Sou uma jornalista a serviço de todos. Ana Valéria, 11444. Maísa Leão, 11334. Saúde para a população. Atenção especial aos idosos e pessoas com transtorno do espectro autista. São algumas das minhas propostas. Vote Maísa Leão, 11334, para cuidar da saúde da gente. Você viu o que a polícia fez? Alcançou mais um recorde na redução da violência na Bahia. Agosto de 2024 foi o mês que teve o menor número de mortes violentas dos últimos 12 anos, uma queda de 34,5%. É o governo do estado e as polícias trabalhando com firmeza para proteger as famílias. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Ouçam a grave acusação de Bruno Reis contra Geraldo Júnior. Bota pessoas pagas, artistas contratados para falar da saúde. Tem mais de 200 pessoas na minha frente. Tem que esperar o próximo mês novamente para poder conseguir. É isso, Bruno Reis? Essas pessoas são artistas contratados? Será que Ana Cleia também é atriz? Cadê fono? Não tem. Cadê psicóloga? Não tem. Cadê TO? Não tem. E seu Carlos? Um ano eu tentando conseguir a vaga para um endocrinologista. É isso, Bruno? Você está acusando pessoas como seu Carlos de receberem dinheiro para representar um homem que perdeu a visão e teve a perna amputada? Onde está a sua consciência, Bruno Reis? Desfazer do sofrimento e da dor dessas pessoas é uma covardia. Pede desculpas, Bruno Reis. Coligação Salvador para toda a gente. A Super Bolsa UniFTC chegou com tudo. É o momento de seguir seu propósito profissional na UniFTC, com descontos de 50% até 100%. Aproveite a chance de ter um super desconto para a sua graduação com a Super Bolsa UniFTC. A prova acontecerá dia 20 de outubro. Os descontos de 50% a 100% valem para diversos cursos, exceto apenas para medicina. Não fique de fora da Super Bolsa. Acesse uniftc.edu.br. UniFTC, você em movimento. Vote nos vereadores que estão com Bruno. Beca, 10777. Amigos e amigas, sou Beca, uma pessoa comum igual a vocês. Trabalho pelo social e conto com seu apoio. Vote certo, vote Beca, 10777. Manassés, 10999. Contra as drogas, resgatando vidas destruídas pelo vício. Manassés, há mais de 30 anos devolvendo esperança. Peço o seu voto, 10999. Almir Barreto, 10300. Com Bruno, fiz e faço pela educação, saúde e infraestrutura nas comunidades. Vou fazer muito mais. Vote no amigo Almir Barreto, 10300. Esfriou? Entupiu? O Inoa é logo ali. Espirrou? Tossiu? O Inoa é logo ali. A garganta arranhou? Doeu? Não é logo ali. O Inoa está em uma nova sede, mas continuamos aqui pertinho de você. Venha cuidar das doenças do ouvido, nariz e garganta em um ambiente ainda mais acolhedor e moderno, sempre preparado para te atender. Inoa. Mudamos para melhor, mas sempre ao seu lado. Rua Metódio Coelho, número 55, ao lado da sede antiga, Cidadela. Nós amamos o Hospital Veterinário. O que vem de novidade aí, meu prefeito? Vem muita coisa boa por aí. Vamos fazer o Domingão da Saúde, com exames e cirurgias eletivas nos hospitais municipais. Vamos entregar o novo Centro de Controle e Operações de Salvador. Tecnologia para monitorar a cidade em tempo real e resolver mais rápido os problemas. Vamos construir novas escolas e creches de alto padrão. Vamos construir mais restaurantes populares. É Bruno 44, prefeito. O trabalho não No mês do cliente VitalMed, quem indica amigo é. Em setembro, indicando um amigo para se associar a VitalMed, você e ele ganham 50% de desconto. É a sua melhor chance de garantir o mais completo atendimento a urgências e emergências médicas 24 horas. Aproveite o mês do cliente e entre para a família VitalMed. Ligue 2202-8686 ou acesse vitalmed.com.br e indique. VitalMed. Antes de tudo, com você. Vote nos vereadores do PSD. Gabriela Bahia 55187. Pelo fortalecimento da saúde. Gabriela Bahia 55187. Capitã Sheila Barbosa 55567. A diferentona pelas crianças e adolescentes de Salvador. Capitã Sheila Barbosa 55567. Paulinha Social 55500. Luto por uma saúde de qualidade. Vote Paulinha Social 55500.
Vote nos vereadores do PSD. Ouve essa. Na compra de lentes multifocais Varilux nas óticas da Fábrica, você leva o modelo da linha superior. E mais, você compra um par de lentes e ganha outro par. Tem quem chame isso de upgrade, mas a gente resolveu chamar de presente mesmo. Compre sua lente multifocal Varilux nas óticas A Fábrica, faça um upgrade para uma lente superior sem pagar mais por isso e leve a segunda lente grátis. Óticas A Fábrica, Salvador, Lauro de Freitas e Aracaju. Consulte condições na loja. Hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Olá, Salvador. Pensou em renovação? Torneirinho é a solução. Sangue novo para lutar pelo povo. Torneirinho 15666. Vote por mais saúde, educação, segurança, projetos sociais e igualdade para todos. Toinho Correria 15222. Alô, enfermagem e professoras, 23% de aumento e casas próprias. CIL 15318. Lei Eleitoral 9.504. MDB. Você viu o que a polícia fez? Bateu mais um recorde na redução da violência na Bahia. Agosto de 2024 foi o mês que teve o menor número de mortes violentas dos últimos 12 anos. Uma queda de 34,5%. É o governo do estado e as polícias trabalhando com firmeza para proteger as famílias. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Tá chegando a hora do Pililililim. Novos restaurantes populares, 44 e Pililililim. Novas escolas e creches, 44 e Pililililim. Mais vagas no Treinar pra Empregar e mais crédito com Crédito Salvador, 44 e Pililililim. É Bruno Prefeito, 44. Pra apertar de com força e... Pililililim, Pililililim. Vou de 44 e Pililililim. O trabalho não para. Priorizar a saúde dos seus colaboradores é investir no sucesso e no futuro da sua empresa. Com os planos de saúde empresariais Promédica, você conta com mais de 50 anos de experiência, com 4 hospitais próprios, centros médicos, rede de laboratórios da Talab e rede credenciada. Tudo isso com a administração aqui na Bahia ao seu lado. Ligue 3271-9115. Promédica, muito mais saúde. ANS 3200-811. Vote nos vereadores que estão com Bruno. Pelas religiões de matriz africana, em defesa das mulheres e do público LGBTQIAPN+, vote a Dama 44375. Para agir contra o abandono dos animais de Salvador, vote Janaína Rios 44880. Não seja enganado outra vez, vote consciente. Fala, ACM Neto. Salvador avançou muito nos últimos anos. Com seu voto, pode avançar ainda mais. Vote nos vereadores do União Brasil. Muito mais informação. Metrópole Mais. 4h37, de volta com o Metrópole Mais. E antes da gente seguir nossa conversa aqui no estúdio, a gente já vai na redação saber como é que está a situação do trânsito na cidade. Hoje, sexta-feira, sempre é um dia mais complicado, mas quem vai dizer pra gente é a Luanda Costa. O trânsito na metrópole. Olá pessoal, pois é, tô aqui de volta para falar algumas informações do trânsito para quem nos acompanha nessa sexta-feira. E olha só, quem está indo para o comércio vai encontrar lentidão na Avenida Reitor Miguel Calmon, entre o viaduto sobre a Avenida Centenário e o viaduto de acesso ao Campo Grande. Outro ponto que, como de costume, já começa a apresentar congestionamento chegando agora no fim de tarde é a Avenida General San Martín, para quem segue para o subúrbio, em especial entre o Largo do Retiro e a entrada da Rua Candinho Fernandes. A Rua Silveira Martins também está devagar, sentido Saboeiro, entre o Horto Bela Vista e a rotatória da UNEB. Em Brotas, a Avenida Dom João VI tem alguns pontos de retenção no sentido Fonte Nova, principalmente ali entre a Rua Valdemar Falcão e a entrada da Ladeira do Acupe. Já indo para o aeroporto, o trânsito está congestionado na Avenida Otávio Mangabeira, principalmente nas imediações entre a Praça Nossa Senhora da Luz e a Avenida Manuel Dias. No mesmo sentido, a Avenida Luiz Viana Filho, paralela, também apresenta lentidão entre o Shopping Paralela e o Bairro da Paz. E a Avenida General Graça Lessa também está com retenção no sentido da Avenida Mário Leal Ferreira, desde o início da via até a entrada da Avenida Vasco da Gama. É isso, meu povo. Sextou. Luanda Costa para o Metrópole Mais. A gente tá entregando todo mundo aqui. Viu? É, todo mundo
Zé Silva é o quê? Zé Silva tá com aquele ouvinte querido que diz que vai tomar uma cerveja gelada, comer um franguinho que hoje é sexta-feira. Sorriso solto, né? é isso aí. Vamos lá, Esse é o Zé importante Silva. é isso. Zé Silva, no Divertidamente, sem dúvida é alegria. Ó, um ouvinte aqui complementando. É muito raro, mas Zé Silva é alegria. Complementando o trânsito, o ouvinte aqui informou que a BR-324 tá travada, só não disse o sentido. Complemente aí, Rodrigo, por favor. É importante. Pra gente saber como é que tá aí. Você indo ou você voltando. A gente tá aqui com André Gordilho, psiquiatra, muito tranquilo, terapeutizado. Uma pessoa tranquila. Ele garantiu isso no intervalo, né? Raquel Ribeiro, psicóloga, essa sim, terapeutizada. Flávia Estefânia, terapeuta ocupacional, essa sim também, terapeutizada. Só André tá fora da curva. Ele já entregou todo mundo. E falou ali do lado. Gratidão, Gratiluz. Tá? Gratiluz, o pessoal, Gratidão. né? Veja bem, ou seja, aquele momento constrangimento que a metrópole mais proporciona para você aí do outro lado. A gente não vai deixar ninguém passar aqui sem esse momento constrangimento. E é verdade, eu brinco com o Zé Silva, ele é do tempo, ele pirraça e tal, mas ele, no Divertidamente, que é algo que eu adoro, que eu imagino que vocês também, ele é alegria. Eu acho incrível isso. Ele em nenhum momento, assim, a alegria comanda, tem um comando. Não é que ele não fique triste nem nada disso, que a gente estava falando desde o começo. Mas ele é alegre. Ele escolheu ser alegre. Que eu acho muito bacana. É um sorrisão, de orelha a orelha, sempre. Zé Tem Silva. alegria muito presente, mas tem uma certa ansiedade. Eu sou. Eu tô fazendo terapia Os dois. aqui. Olha que legal. Os dois. Você tá fazendo uma análise da bancada. Né, da bancada. Mas eu sou isso aí mesmo. Alegria, ansiedade ali. Dá pra perceber ele aqui mesmo, do vidro aqui, que tem uma Não é ansiedadezinha incrível. ali. Quem? A ansiedade, Zé não tem não. Zé não tem não. Stephanie que tem. Você tem muita. Eu não. Raiva também, eu tenho muita. Tô Raiva ótimo. e nojinho. Tô ali no top de linha. Flávia tem o quê? Ou Flávia tem o quê? Eu, timidez e alegria. Ó, os dois. Tá vendo aquela vergonhazinha? É tão lindo vergonha pra assistir. Vergonha linda. Eu acho que é Raquel. ansiedade também. É? Disfarça bem. Terapeutizada, né? Disfarça. André não tava Aprendeu falando, eu a tinha controlar. muita, e agora a gente vai melhorar. Segundo André, ele tá quase em alta. Tô zen. Né? Mas eu tranquila. Como era antes, André? Era 220. Mas... Olha, só para complementar a informação aqui, ó, muito bem, nosso ouvinte mandou, disse aqui que a BR tá travada no sentido Feira, na altura do Bom Joá, ainda mandou um áudio, vamos lá. Metrópole, Rodrigo da Valéria, acidente na BR-324, só pro sentido é Salvador, só que Bom Joá, só pro pessoal do outro lado, sentido Feira, tá tudo parando para poder ver, mas é acidente com moto. Obrigado. A gente que agradece. Adoro, olha, né? Coro! Adoro isso. Mas é isso mesmo, e ainda mais na sexta-feira complica bastante. Obrigada, viu, Rodrigo, pelas informações aí, principalmente detalhando como é que tá a situação da BR-324. Tem um ouvinte aqui que indicou até um filme, a gente falou Divertidamente, ela tá indicando uma série. Gal, obrigada, ela sempre indica. Se vocês quiserem indicar, fiquem à vontade, eu acho ótimo. Chama O Faz Nada. Não conheço. Tá na Disney. Também não. Tem uma que eu tô revendo na Disney que eu adoro. Modern Family. Família Moderna. É sensacional. Sensacional, sensacional. Que crítica deliciosa. Que risada gostosa. É com a Sofia Vergara, né? Que ela fez, Exatamente. muito engraçada, bacana, cara. muito Eu só bacana. gosto de série besta, viu? Porque já tem muito problema no dia a dia, né? Já é. Aí você não quer muito série, relaxa. Coisa pesada. Vamos assistir aquele filme psiquiátrico. Eu falei, eu vou nada. Olha, aqui tem um ouvinte anônimo, ela já mandou inclusive algumas vezes a mensagem dela e a dúvida é a seguinte, gostaria de saber se uma pessoa que tem depressão e ansiedade, tornando-se mãe, é possível com o tempo desmamar a medicação? Tomou uma dose bem baixa. Ela tá tomando durante a gravidez, é isso? Não entendi. Ela não detalhou, ela diz tornando-se mãe. Não sei se está na gestação, se já está no puerpério, se nasceu. Como é que A tá aí? gravidez em si não vai tratar a ansiedade dela, né? Hoje em dia, por exemplo, pessoas... Mas na gestação é possível tomar alguma medicação? É possível, existem medicações plenamente seguras, comprovadamente seguras durante a gravidez. Assim, a tendência da ansiedade, quando a gente amadurece, né, no sentido de
ir desenvolvendo, né, artifícios e mecanismos, né, de lidar com o dia a dia, lidar com as coisas que antigamente pareciam... Porque a ansiedade é um medo, né, exacerbado, né? Um medo exacerbado do futuro. O futuro é sombrio, o futuro é perigoso, eu não vou dar conta, amanhã é muito assustador. Então, à medida que você vai, né, assim, naturalmente, quando você vai ficando um pouco mais velho, você vai, obviamente, envelhecendo com a maturidade, com o aprendizado da vida, né? A tendência é que você controle um pouco mais a ansiedade. Mas quem tem ansiedade... patologia geralmente precisa de tratamento, né? E aí, assim, a medicação ela segura, né? E a terapia, né? A psicoterapia vai ajudar demais ela, inclusive nesse desmame da medicação, porque vai tratar esse futuro sombrio, né? Quando ela estiver controlada pelo remédio, ela vai ver que o futuro não é tão sombrio, mas talvez ao tirar o remédio o futuro volte a ser sombrio, e a terapia, a psicologia, a psicoterapia, enfim, vai fazer com que ela consiga lidar com esse mundo sombrio na frente, que não é sombrio, e ela consiga tirar a medicação. Não sei se eu fui claro. Ela até complementou, diz que toma na gestação. Então, ela diz, tornando-se mãe, ou seja, quando passar essa fase, aí é possível com o tempo ir desmamando essa medicação. Foi o questionamento possível, dela. Porque, assim, a medicação não é para a vida toda, né? A ideia é que não seja para a vida toda. Dizer. Agora a gente vai, às vezes, mas é um tempo às vezes prolongado, um ano e pouco, às vezes 2 anos, enfim. Vai depender muito da individualidade, de como o paciente está evoluindo, e aí faz-se o teste da retirada, né? E suspensão da medicação. Pode ser que a ansiedade volte, aí ela tem que voltar a tomar, o mundo não acabou por isso. Ela vai seguir. Tem aqui uma anônima dizendo que tem tricotilomania. Tricotilomania. Isso aí. Passa o tempo sem arrancar o cabelo, ou seja, aquele que você fica puxando o cabelo. Tem cura ou só controle? A tricotilomania, ela tá no espectro ali do toque, skin pick, né? De ficar se cutucando, se machucando, essas coisas. Então você fica arrancando cabelo. Tem pessoas que fazem buraquinhos no cabelo, tem pessoas que ficam, né, quase sem cabelo mesmo. Eu lembrei que eu tenho uma paciente do Amazonas que eu trato, né? E ela... E trata como? Trato, né, consulta online, né, por telemedicina. E ela tá bem melhor. Assim, ela tinha o cabelo todo, assim, sabe, todo falhado, parecendo que tava pós uma quimioterapia que cai o cabelo, né? Aí começou o tratamento com 3 meses, tirou, já tava o cabelo todo nascendo bonitinho, tinha parado. Agora, é um tratamento que, assim, resolve, em muita parte das vezes, né, o tratamento, a pessoa volta a ficar completamente bem, mas talvez... aí tem que entrar a terapia junto, aquela coisa, para poder a gente avaliar a suspensão. Mas é um tratamento, em geral, de longo prazo, tá? O Faz Nada, para quem quer saber, eu fui buscar aqui, ele fala de um crítico gastronômico, sofisticado, rico, tal, muito provocador. Ela disse que você vai gostar, André, não entendi, mas ela disse, você entenda como você quer. Mentira. Quem é? O personagem do filme aqui, da série. E há décadas ele tem uma empregada que vai embora e ele fica sozinho e tem que reaprender com uma nova empregada que ele tem que ensinar. O mote da série é essa. E parece que é muito interessante que vai se descobrindo que são culturas diferentes, que ele vai aprendendo mais numa idade muito mais avançada. Ela é jovem, ele muito mais velho. Mas bem bacana. Gostei, viu, Gal, da indicação. Eu mesmo vou procurar aqui na Disney. Legal. Acho legal. Também vou ver. Tá vendo? Várias dicas. Vocês têm dicas também, podem dar. Fiquem à vontade, viu? A gente explora vocês ao máximo aqui. Ó, tem aqui... Cadê? Você tá no YouTube ou no WhatsApp? Eu tô no WhatsApp. Não entendi. Olha. Mário Leal diz: Doutor André, trabalhei na RFSA com seus pais. Será que foram? Só que em departamentos diferentes. Será que são os seus ou não? Porque você sabe que eu sempre brinco, dessa vez eu não errei. Eu chamo André de Adriano Coutinho, que é outro médico. Que é uma honra, inclusive, ser confundido com o Adriano. Diga-se de passagem. Mas não é o psiquiatra. E aí... não sei se é isso. Não sei. Aqui tem Maíra, ela diz aqui, né? Vai ter uma roda de conversa, mudando a narrativa sobre o suicídio, com a palavra o protagonista da cena social. A nova data é 23 de outubro.
de 13h30 às 17 horas no NEPS. Ela pergunta, Flávia, na sua experiência no NEPS, como se dá a acolhida da pessoa com comportamento multitentador de suicídio? Maíra é uma colega minha lá do NEPS, ela é terapeuta ocupacional também, e nós sempre trabalhamos em conjunto, né? Então, esse paciente chega ou demanda própria, ele liga, né? Tem uma lista de espera hoje enorme, por sinal, porque a demanda é muito grande, e porém a equipe ainda é muito pequena para abraçar a todos os pedidos de socorro, né? Então, pode ser encaminhado ou pode a própria pessoa procurar. Chegando lá, a própria recepcionista já direciona para a gente faz uma triagem, normalmente com mais de um profissional lá no NEPS, e a gente também faz o acolhimento juntamente da família, se tiver presente, né? Então, a partir daí, a gente já encaminha, se tiver presente, o psiquiatra, e a depender da necessidade, do quadro da pessoa que está sendo acolhida, tiver possibilidade dela já passar pelo psiquiatra, a gente já conversa com o psiquiatra, já todo mundo que está participando ali do acolhimento já passa a situação, né? Ou seja, a gente já tem essa preocupação de tomar a medida o mais rápido possível para que essa pessoa não perca a vontade de procurar o serviço, porque procura o serviço, não é atendido, o risco dessa pessoa, né, tentar algo contra si é muito grande. Então, a gente corre meio que contra o tempo mesmo para poder trazer o acolhimento. Então, a gente convida também essa pessoa para participar das oficinas, que tem a oficina Ciranda Literária, toda última segunda do mês. Tem o grupo de formação, de informação, que é o jornal, que é composto pelos usuários do serviço. Então, são pautas trabalhadas pelos próprios e propostas pelos próprios usuários, né? Então, eles levantam as temáticas e muitas vezes a gente passa meses debatendo encontro a encontro para poder compor esse jornal, né? Então, é um trabalho muito rico que tem mostrado ganhos positivos, porque a pessoa, ela não fica indo somente para o psiquiatra, ela vai para o psiquiatra e aí tem o retorno, mas só que até ela ter o retorno, ela tem o psicólogo, ela tem o terapeuta ocupacional, que podem ser no mesmo dia ou em dias diferentes, ou seja, muitos pacientes acabam indo ao NEPS mais do que 2 vezes, muitas vezes, né? Seja para uma consulta com um dos, que não seja o psiquiatra, mas às vezes acontece dela ir para o psiquiatra no mesmo dia, ir para o TO, ir para o psicólogo e ainda participar do encontro em grupo, que dá essa sensação de acolhimento de família, como uma pessoa aí falou, né, que mora sozinha. Pois é, então eu tenho pacientes lá que moram só, né, e relatam isso, que é uma satisfação, é um bem-estar, é um resultado muito positivo quando eles participam dessas rodas, porque passam a tarde toda. Então, por mais que a gente fale sobre temáticas densas, pesadas, cada um vai ajudando a dissolver, né, o entendimento do outro, porque às vezes um usuário chega com um olhar muito rígido sobre a sua própria questão, achando que só acontece com ele, né? Então, às vezes surge uma temática que algum profissional fala, olha, isso já aconteceu comigo, e aí eles ficam surpresos. Como assim? Vocês também passam por isso? A gente achou que só fosse com a gente, né? E à medida que eles vão escutando os demais relatos, eles vão criando vínculos. E é o que a gente mais percebe, que o fator protetor para essas pessoas é a criação de vínculo. O peso que isso se dá, que independente de ser de sangue ou não, o vínculo que é criado, né? Eu tive uma professora que ela sempre fala nos cursos, nas aulas dela, o problema é que nós esquecemos que somos mamíferos, somos seres gregários. Então, por mais que a gente tenha uma bateria social baixa,
mas em algum momento a gente está agregado, a gente está naquele calor humano com o outro, cada um da sua forma, né? Tem gente que é mais de contato, de abraçar, de pegar, de ter o afeto mais próximo. Tem gente que tem esse calor humano que não precisa abraçar. Então, essa questão do vínculo, de alimentar boas relações, a gente vai propondo, a gente vai construindo lá e mostrando que é possível refazer a vida. E esse é o trabalho meu e de Maíra lá como terapeutas ocupacionais. Convidar essas pessoas a olharem por outras perspectivas, né, e tentarem refazer e repensar no seu fazer as suas novas relações. Olha, Zé Silva, tomando conta de tudo, o Deus do tempo, já disse que extrapolamos. Então vamos agradecer demais a participação de Flávia Estefânia, terapeuta ocupacional. Acertei, né? Muito bem-vinda. Volte sempre, a gente tem muita sorte sempre. Obrigada. Raquel Ribeiro, psicóloga. Que bom, que bom. André Gordilho, psiquiatra. Ele que não gosta de confusão, pessoa terapeutizada que está aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Sempre volte, porque a gente não falou de vários temas que a gente tem que falar. Pois é, tô ouvindo muito pouco aqui. Que horror. Ainda mais manicômio judiciário que a gente nem tocou. Verdade, nem eletroconvulsoterapia a gente nem também tocou. Não. Que tinha que ter tocado. Duas anotações aqui. Anota aí, obrigado, adorei, como sempre. Aí a gente fica por aqui, a programação segue, a gente volta na segunda-feira às 3 da tarde. Sexta! Juízo, viu? Ótimo final de semana para todos vocês em Jornal da Cidade. Tchau, tchau. Você ouviu Metrópole Mais, com Cristina Miranda e Stephanie Suerdick. De segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde. Metrópole Mais. Metrópole Mais. Oferecimento Rita Lavinha Day Hospital, com novas tecnologias. OCT Tomografia de Retina e Nervo Óptico. Monte Tabor, 50 anos, cuidando, educando e transformando.